E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Boa noite para você que está aí no vídeo também, que Deus abençoe a tua vida. Nós vamos hoje meditar na Epístola de Judas. Fica antes de Apocalipse e depois da terceira Epístola de João. Epístola de Judas. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando pregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-vos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregues aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Até aí, irmãos, oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Mais uma noite eu te peço a Deus que o Senhor ilumine a minha mente através do teu Santo Espírito. E Pai, me ajude, Senhor, na ministração dessa palavra. Senhor, que tudo venha a ser dito aqui nesta noite, venha do teu coração para os nossos corações. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um entendimento. Pai, te pedimos por cada um dos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua palavra, que o Senhor continue com cada um deles, abençoando, livrando, dando forças, e que em tudo, ó Deus, o seu nome venha a ser glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém? Amém, queridos, podeis assentar. Amados, o contexto histórico, desde muito cedo a igreja cristã foi atacada por diversos grupos que tentavam distorcer, corromper ou invalidar os seus ensinamentos e doutrinas. Judas aqui, né, que, como eu havia falado com os irmãos, meio-irmão de Jesus, nós tiramos isso, né, quando ele fala que Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Nós cremos, os estudiosos creem que Judas não falou que ele era meio-irmão de Jesus por humildade e respeito ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala e se colocou como servo de Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui a epístola, nós vemos aqui, dentre grupos do que estavam tentando invalidar o Evangelho, eram os gnósticos, uma seita que ensinava o conhecimento elevado, a gnosis, era a salvação, e que este conhecimento elevado era acessível somente aos poucos iluminados. Toda vez, irmãos, que a gente vê ou ouve umas situações dessas, você pode ter quase 90% de chance, 99%, vou dizer, que você está entrando numa seita. Aqui Judas ele está falando de como isso estava introduzindo no meio da igreja, como eles estavam ali de uma forma tentando invalidar todo o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso ele fala sobre a veemência, aqui no verso 3, ele fala: amados, quando eu pregava a diligência de escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas
foi entregue aos santos. Ele fala de batalha, ele fala de estarmos firmes na fé que o nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. Ele continua: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está falando daqueles quando muitas das vezes, irmãos, você vê mensagens, textos, pessoas dizendo só palavras que agradam o coração humano. É chamado hoje o evangelho coaching. Naquela época, nos gnósticos, eles pegaram um pouco do gnosticismo e estão aí jogando. Aonde você é o centro das coisas, você é a menina dos olhos de Deus. É essa a história que eles falam. E quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Foi o que Jesus falou: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, igreja? Então a Bíblia não nos remete a que nós somos, né, a menina dos olhos de Deus, que se você não adorar Deus, ó, coitadinho, ele vai morrer, ele vai chorar, ele vai sofrer, porque você não está indo adorar a Deus. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala sim, de nós virmos buscar a Deus, buscar em primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. Por quê, irmãos? Isso é diminuir Deus. Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele já nos deu tudo. O que nós éramos merecedores? A única coisa, quando o homem nasce, ele é merecedor do quê? Se nós nascemos do pecado, nós éramos merecedores do inferno. Foi por isso que Jesus veio, entregou sua vida na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Judas estão falando, eles estão tentando invalidar a obra de Cristo Jesus no Calvário. Por quê? Se eles começam a lançar isso, quer dizer que a salvação é pelas obras. E a salvação não é pelas obras. As obras são reflexo da salvação. Amém, igreja? As obras são reflexo da sua fé. Mas a salvação só há um caminho: Cristo Jesus. Ah, então você está falando que eu não tenho que fazer boas obras? Não, eu falei isso não. Eu estou falando que as boas obras é reflexo da salvação de Cristo em sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Se condoer, que é compaixão, é um reflexo que você, que eu, que nós fomos transformados. Amém? É por aí. Só que esse pessoal pegou e botou de uma forma diferente. Judas continua aqui em sua epístola. Por isso ele estava aqui exortando os irmãos em amor. Amém, igreja? E ele vem aqui falando sobre a punição dos ímpios. Ele continua, verso 5: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado a um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, diz: o Senhor te repreenda. Judas aqui está trazendo e contando sobre toda uma situação que aconteceu no Velho Testamento,
sobre o povo de Israel que Deus escolheu, que Deus o levou sobre o deserto, cujo qual aquele povo, né, ao ponto morreram, aquela primeira geração morreu no deserto. Por quê? Começaram a querer seguir os desejos do próprio coração, começaram a ver em si mesmo, né, que era a solução, e não creram em Deus. Então aquela primeira geração, salvo Josué e Calebe, morreram no deserto. Depois Judas vai e volta falando dos anjos que caíram e que estão entrelados em trevas, que hoje são os demônios, estão em trevas, estão lá presos, eles não estão como às vezes a gente, né, filme de Hollywood, parece que o diabo está lá curtindo, né, botando um garfinho na pessoa que está chegando lá. Não. Os demônios vão sofrer um fogo eterno, não tem isso não. Aqueles que não estiverem com Cristo vão queimar lá no fogo eterno, junto com eles. Então é isso que Judas está aqui chamando a atenção e falando sobre esses anjos e dizendo sobre a realidade, irmãos, de céu e inferno, que ela é muito eminente até nos dias que nós vivemos. Ele continua dizendo aqui que esses homens mudaram, confundiram a liberdade em Cristo Jesus com libertinagem, ou seja, o mau uso da liberdade. É o que muito nós vemos nos dias de hoje. E quando ele fala aqui, quando nós olhamos muitas pessoas falando, vou pisar na cabeça do diabo, eu vou fazer isso e acontecer com o diabo, ele traz uma reflexão sobre o arcanjo Miguel, que quando ele fala assim, eu peço ao Senhor que te repreenda. Porque quem é detentor de todo o poder, irmãos, é Deus, é Cristo Jesus. É Ele que detém todo o poder. E a igreja tem que entender isso. Por quê? Porque senão nós vamos ficar como muitos bitolados, achando que nós somos os superpoderosos. E nós não somos os superpoderosos. Aquele que habita em nós, sim, Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar. É isso que Judas está trazendo à memória da igreja. E vamos continuar aqui lendo a epístola de Judas. E ele continua dizendo, verso 10: estes, porém, quanto a tudo, o que não entende, difamam, e quanto a tudo o que compreende, por instinto natural, como brutos sem razão, até essas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos sem qualquer recato, pastores que assim mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas queridas, para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Parece que Judas escreveu essa carta ontem. E quando nós olhamos todo esse contexto, irmãos,
É o que nós vemos nos dias de hoje, do que já acontecia com a igreja lá. Só que hoje de uma forma muito mais veemente. E hoje tem se criado uma geração que não tem perseverado por causa desses aduladores. Tem se criado um evangelho frágil, que não é um verdadeiro evangelho, e sim uma heresia. Tem se criado uma geração aonde está vendo que Cristo, a sua salvação é pelo meio do que fazem, e quando fazem, acham que estão fazendo muito. E aí eu paro para me perguntar, será que eu estou fazendo muito por aquele que fez tudo aquilo por mim na vida? Será, irmão? Será que eu estou fazendo muito por aquele que deu a vida dele e ressuscitou o terceiro dia? Nós nunca vamos conseguir chegar ou pagar o que o nosso Senhor Jesus fez por nós. Nunca. Por isso que a salvação é pela graça. Efésios 2, verso 8 ao verso 10 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Hoje pegou aqui a língua aqui, para que andássemos nela. Amados, nada do que temos, nada do que somos foi conquistado por nós, foi porque Deus nos deu, foi porque Deus nos abençoou. A família que eu tenho não foi por André que conquistou, não foi Deus que me deu, foi Deus que separou a minha esposa para mim, os meus filhos para mim, foi Deus que separou e me deu essa dádiva, a salvação em Cristo Jesus. Foi Deus quem me deu, foi Deus quem te deu, essa igreja, essa amada igreja, foi Deus quem nos deu. Essa comunhão, essa Assembleia dos Santos, essa comunhão familiar, foi Deus quem nos deu, irmãos. Não vem de nós, vem do Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês, dentro de cada um de nós. Por isso que Paulo fala que ele se sentia como um jarro de barro e com um tesouro dentro. Nós somos vasos de barro com um tesouro dentro, que é o Espírito Santo, que nos move na unidade, que nos move no amor, para transformar, ser canais de Deus, para transformar a vida de outras pessoas. A mais maravilhosa graça do Senhor nos salvou para todo o sempre. Amados, nós tratamos aqui, nós estamos tratando de eternidade. Lembre-se aqui quando Judas acabou de falar que os anjos, que são seres eternos, aqueles que se rebelaram a Deus, eles estão nas trevas, na eternidade. Satanás, ele não pode tocar na tua vida quando ele quer, não pode, porque ele está preso. Já falei isso algumas vezes aqui. Calvino diz, e foi muito bem acertado, ele falava o seguinte, que Satanás é como um cachorro, o cachorrão de Deus. O Senhor segura ele na corrente, porque se Deus soltar ele, você imagina o que acontecer. Deus às vezes solta uma argola, duas, para que o homem venha entender que ele é Deus, que existe diferença entre a luz e as trevas, porque senão, se ele tivesse liberado, nós não íamos ver diferença, nós só íamos ver trevas, só maldade, malignidade. E o coração do homem, irmãos, se ele é entregado, a nossa carne, se ela é entregada, e se ela não é submetida à cruz de Cristo, a nossa essência é maligna. A verdade é essa. A nossa essência é maligna. Tanto é, quando nós nos arremetemos à nossa memória lá no Jardim do Éden, o que nós vemos lá? Adão e Eva, toda a criação, os frutos, podiam comer de tudo, de tudo. Então o Senhor falou, menos daquela árvore, que é fruto do conhecimento do bem e do mal.
Deus vinha falar com eles ao entardecer, né, no virar da noite. Imagina que privilégio eles tinham. Aí Eva dá ouvido a Satanás, que também não sabia, né? O que Deus falou para vocês? Olha aí. Aí ela vai e falou: olha, ele falou que poderemos comer de tudo menos daquela árvore. Aí, porque você quer, se você comer daquela árvore, você vai ser igual a ele. É isso que está no coração do homem. Essa mesma malignidade que esses pregadores coaching, que esse evangelho da prosperidade, que esse evangelho da batalha espiritual tem pregado para o homem, dizendo que você pode tudo, que você é o Todo-Poderoso, e isso infla o teu coração, infla o teu orgulho, e você, a Bíblia fala o que? Que um coração orgulhoso, Deus o que? Rejeita. Mas um coração contrito, quando nós reconhecemos que dependemos de Deus em todo momento, e que nós chegamos diante dele em humildade, a Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Não despreza. Judas escreve essa carta em razão de muitos estavam dando ouvidos a esse pseudo-evangelho, a esse evangelho que agrada os ouvidos, que dá comichão, como diz segunda epístola de Timóteo. O evangelho dos últimos tempos. Judas continua dizendo aqui em sua epístola: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quem que ele falou? Pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Apóstolos foram todos aqueles que viram Jesus, que andaram com Jesus. Nós não temos apóstolos de Jesus. Tem pessoas que se colocam com esse título, apóstolo. Apóstolo foi aqueles discípulos que andaram com Jesus. Amém? Os 11 e Paulo. Esses foram apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo já se considerava como um abortivo, né? Porque ele viu Jesus no caminho de Damasco, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E ele falou: e eu, né, não merecedor, como um abortivo. Então, amados, mais uma heresia nos tempos de hoje, um homem se sentindo tal, mesmo sentimento lá do jardim do homem. E Judas está falando sobre isso. Ouça o Evangelho dos Apóstolos. Está onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Ele continua falando: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Olha, o Espírito aí é com letra maiúscula, ele está falando, não tem o Espírito Santo. Eles andam em outra circunstância. Agora ele fala convosco, com toda a igreja do Senhor, amém? Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Verso 20 ele fala: vós, porém, amados, edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Edificando a nossa fé, irmãos, trabalhando a nossa fé em Cristo Jesus, santificando-nos dia após dia, reconhecendo os nossos erros, os nossos pecados, que nós somos pecadores e dependemos de Deus todos os dias da nossa vida. Isso que ele está dizendo, nos separando desse mundo para o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: para quê? Para a vida eterna. Ele diz aqui agora no verso 22: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Ou seja, seja paciente com aquele que está na dúvida.
com aquele que está caminhando, né? Aquele que está, como Paulo fala, que muitos estão como aqueles que estão tomando leite. Sejam pacientes com esses, instrua-os, fale do amor de Deus. E ele continua dizendo: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas está falando assim, amados, para a gente salvar alguém, ele está falando no plural, há uma cooperação, amém? Quando a gente vê assim um filme que tem inclui bombeiro, né? Você vê todo um aparato ali para o bombeiro entrar numa casa com fogo, para salvar uma pessoa, para resgatar, né? Coloca luva, coloca máscara, não é assim? Assim também somos nós. Por isso que ele fala aqui, ó, orai no Espírito Santo e santificai-os e salvai-os do fogo, arrebatai essas pessoas do fogo. Amados, quantas pessoas estão caminhando a passos largos como ferro? E muitas das vezes o que é necessário é a gente falar em amor, tendo paciência, estando disponível ao Senhor. E quando o Senhor colocar a palavra do Espírito Santo, quando o Espírito Santo colocar essa palavra no nosso coração, fale. Muitas das vezes, irmãos, a salvação ela vem pela confrontação em amor, amém? Não é impondo nada a ninguém, não. Muitas vezes na igreja as pessoas chegam, ouvem a palavra, elas são confrontadas. Eu fui confrontado na minha época com os meus pecados, sou confrontado, amém? Quem não é? Amém. Então, não tem problema em confrontar em amor alguém. Às vezes você está vendo a pessoa está perdidinha, batendo assim, indo para um lado e para o outro, sem uma direção. Ore a Deus, faça tudo debaixo de oração. E a palavra que Deus colocar no seu coração, separar, fale para essa pessoa: olha, eu senti de Deus compartilhar essa palavra aqui com você. E realmente Deus ministrou aquela palavra no teu coração, o Espírito Santo vai fazer a obra naquela vida. Deus, Ele muda, Ele transforma, irmãos. Ele me salvou você, por que não pode salvar outros? Amém? Aí ele continua aqui, arrebatando-os do fogo. Aí ele fala: quanto a outros, sede também compassivos em temor. Ele continua, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, não é porque eu estou pregando o Evangelho, eu quero pregar o Evangelho para aquela pessoa, que eu tenho que fazer as coisas que aquela pessoa faz, que eu sei que são erradas, para atrair essa pessoa para o meu lado. Eu posso estar perto daquela pessoa, eu posso conversar com aquela pessoa, eu posso estar com aquela pessoa, mas eu defendo a minha fé. Aonde há respeito, eu tinha um amigo, né, hoje infelizmente ele não conheceu a Cristo, morreu de uma forma trágica, que quando eu me converti, ele se afastou, debochava. Eu não me afastei dele, mas ele se afastou de mim. O que eu pude fazer? Eu não fui negociar minha fé. Continuei andando. Tem outros amigos que ainda estão, né, como a gente fala no mundo, que eu oro pela vida deles, mas continuam sendo meus amigos, os respeito, eles me respeitam, e vida que segue. Mas não é por isso que eu vou me contaminar, eu vou me envolver com essa situação. É isso que Judas está falando, em temor, né? Não se contamine a sua roupa pela carne. Tinha um evangelista, um pregador evangelista dos anos 80, final dos anos 80, anos 90, foi público, então posso falar o nome, Jimmy Swaggart, se os irmãos já... Ele via nas televisões, tinha uma palavra, né, uma boa palavra, e o Jimmy Swaggart, esse homem, ele começou entrou na cabeça dele que ele tinha que converter uma prostituta. Ele tinha pregado o evangelho para essa mulher, e essa mulher
não aceitou. Aí entra aquela palavra de Jesus: não lancei a pérola aos porcos. Né? Você vê que a pessoa rejeitou, ele vai orar. E ele fala: não. Aí entra o orgulho também. Não, eu sou um pregador de multidões, como é que ela não vai? Continua. Sabe o que aconteceu? Inevitável. Ele caiu com ela. Então, por que, irmãos? Ele deixou se contaminar. Ele se arrependeu depois, em certas situações. Mas ficou essa marca no ministério desse homem, que não precisava. Então, esse tirar exemplo, é triste isso, mas é tirar um exemplo para todos nós. Né? Para todos nós. Todos nós estamos pregando o Evangelho, sim. Mas não é por isso que eu tenho que fazer o que a pessoa faz. Né? Mas eu posso pregar o Evangelho, não me contaminar com a carne. Estar conversando com a pessoa, falar com a pessoa ser meu amigo, minha amiga, mas não me contaminar nessa situação. E ele termina aqui dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Amados, aqui Judas está dizendo que o Senhor, Ele nos livra. Quando nós seguimos a palavra de Deus, quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, o Senhor nos livra dos tropeços da vida. O Senhor, Ele está nos guardando o nosso caminho até a eternidade, quando Ele vem fechando aqui a sua epístola que nós chamamos de doxologia. Ele vem fechando aqui falando sobre toda essa circunstância aqui, desse amor maravilhoso, que não nos amou por um momento, não nos amou por dias, não nos amou por meses ou anos, mas nos ama por toda a eternidade e que não nos separa. Por isso que Agostinho, o bispo de Hipona, ele falou algo muito sério nessa canção de Agostinho, e ele fala: duro, Senhor, é te servir. Não é fácil servir a Deus. Amém, irmãos? A maioria dos irmãos que trabalham na obra aqui comigo sabe disso. Não é fácil servir a Deus. Não é fácil. Não é fácil caminhar com Jesus. Não é fácil dizer não às coisas que são oferecidas. Não é fácil enfrentar, perseverar, lutar, defender a sua fé, principalmente nos dias de hoje. Não é fácil. Duro é te servir, Senhor, mas é impossível viver sem ti. É impossível. O Senhor Jesus, Ele nunca mentiu para nenhum de nós. Ele diz que o caminho era estreito, que o caminho era apertado, era árduo, era difícil, mas é o caminho que leva à salvação. Do que adiantaria, irmãos, se nós vivêssemos, como estão falando aí nesse evangelho das portas largas, e vivêssemos de qualquer jeito, tudo é permitido, tudo pode. Não, a Bíblia já é um livro, como eles dizem, ultrapassado. Precisamos atualizar a Bíblia. Heresia, mentira. A Bíblia nos trouxe até aqui as mesmas palavras. Que história é essa de atualizar a Bíblia? É mentira. Herege. A Bíblia mesmo fala. Se tirar um ponto, ou um tio seja considerado anátema, ou seja, na palavra do grego, maldito. Então, amados, 1000 vezes, infinitamente mais, passar um caminho estreito, apertado, difícil, com Deus, nos livrando, nos dando graça, nos dando força, nos dando paz, do que nós vivemos uma porta larga, de qualquer jeito, entregue-nos às nossas próprias paixões e perecer no inferno. Só existem 2 caminhos, irmãos. Céu, você que está em casa, só existem 2 caminhos: céu ou inferno. Quando nós fecharmos nossos olhos aqui, nós vamos nos deparar ou com o nosso Senhor nos céus,
indo para os céus, ou o nosso Senhor nos julgando para a perdição. E aqueles que perseveraram no caminho estreito, apertado e difícil, estarão nos céus. Estaremos com a graça de Jesus nos céus, com o nosso Senhor. Amém, igreja? Sei que a palavra é dura, difícil, mas é para mim também, irmãos, né? É para todos nós. A palavra, ela sara, irmãos, ela santifica, ela opera em nós, ela nos dá ânimo, nos dá força e nos faz ir além. A Bíblia nos fala que o filho que ama, o pai, que ama o filho, é aquele que corrige. E eu louvo a Deus todos os momentos que Deus me corrige, todos os momentos, e todos os momentos que Deus me dá uma palavra de correção, porque eu sei que Ele me ensina, que nós estamos no caminho certo, porque aquele que está sem correção está entregue a si mesmo. Amém, Deus? Então, todas as vezes que o Senhor ministrar o teu coração, falar o teu coração, não fique achando que Deus não te ama, muito pelo contrário. É porque Ele te ama, é porque Ele nos ama. É por isso que Ele nos corrige. É por isso que Ele nos coloca, para nós venhamos mirar o caminho certo e continuar andando. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, nos dê forças para continuar anunciando o Evangelho da salvação. Amém, igreja? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, tomai-nos em tuas mãos. Tu conheces as nossas limitações, Tu conheces as nossas falhas, Tu nos conheces, Senhor, melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Nós te pedimos, ó Deus, sonda os nossos corações, sonda cada coração aqui nesta noite, sonda cada coração de cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo, e nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha ministrar a cada um de nós, que continue, Senhor, ecoando essas palavras que Judas escreveu, Senhor, em sua epístola, na sua palavra, e que essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, Senhor, venha continuar em nossa mente durante essa semana, nos fazendo refletir no Teu amor, nos fazendo refletir na Tua bondade, e nos fazendo, Senhor, refletir no verdadeiro Evangelho. Eis-nos aqui, Senhor, continua operando em nossas vidas. Pai, toma a dificuldade de cada um dos meus irmãos, de cada um de nós que estamos aqui, de cada pessoa que está intercedendo neste momento, ó Deus, toma as dificuldades em Tuas mãos. Pai, que o Senhor continue operando os Seus milagres. Pai, continue abrindo e dando disponibilidade para o Seu serviço, para servir em Tua casa. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, em todos os momentos. Nós precisamos de Ti, pois sem Ti, Senhor, não podemos fazer nada. Continue, Pai, nos inspirando, continue movendo a cada um de nós através do Teu Espírito. Continue, Senhor, nos fazendo sal e luz nesse mundo. Continue, Senhor, nos fazendo os atalaias da verdade. Não para orgulho, não, longe disso. Mas, Senhor, para anunciarmos o verdadeiro Evangelho da salvação. O Evangelho simples, como Tu fizeste, Senhor, e nos ensinaste, através da Tua vida, Senhor Jesus Cristo, e da vida dos Seus apóstolos, dos Seus discípulos. Toma-nos em Tuas mãos. Continua, Senhor, operando em nós. Abençoa, Senhor, essa semana, tudo o que temos que fazer, aonde colocarmos a planta dos pés, a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, e que em tudo, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém, amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus os abençoe.